Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Câmara Municipal, agradecemos a presença de todos nesta 10ª palestra promovida pela Escola do Legislativo de Anhembi. Palestra esta que traz o tema O papel do Conselho Tutelar na proteção dos direitos da criança e do adolescente. A palestra será ministrada pelo Dr. Reinaldo Flauzino, advogado criminalista e ex-conselheiro tutelar nas cidades de Rafar e Capivari, São Paulo, onde adquiriu vasta experiência nas atividades, competências e atribuições dos conselheiros tutelares. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Itu, Dr. Reinaldo é também bacharel em Teologia, graduado pelo Instituto Lopes e, atualmente, é suplente de conselheiro tutelar no município de Capivari. Dr. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Também presente o presidente desta casa, vereador Rogério Ângelo Winkler, os vereadores Marquinho Batista, Marcelo Massayuki Kanatomi, Dani Viezel, Douglas Fernandes Jorge. Esqueci de algum vereador? Não. Igualmente, nos prestigia essa noite o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jairo de Góes, também o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal Tom Macedo. Sejam muito bem-vindos a esta casa, prefeito e vice-prefeito. Também representantes das escolas Dalva Calinhabudi, Maria Aparecida Carrara, Marilu Morato do Amaral, Olinda Cassimiro Soares, Valentim do Amaral e Mário Covas. Também um agradecimento muito especial aqui às conselheiras tutelares daqui de Anhembi, que se fazem presente aqui nesse evento. E agradecemos também não só os presentes, mas aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Também agradecendo os demais servidores aqui da casa, como em todas as vezes, sempre nos auxiliando muito na realização desses eventos da Escola do Legislativo. Feitas as devidas apresentações e os agradecimentos, convido então o palestrante para dar início à sua exposição, o papel do Conselho Tutelar na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Por favor, doutor. Boa noite a todos. Prazer imenso poder estar aqui conhecendo a Anhembi. Eu confundi a Anhembi com Tupi. Eu achei que era mais perto, mas vocês estão numa cidade distante, mais bonita. É um prazer estar aqui. Estou me sentindo honrado com a presença do prefeito. Prefeito Jairo, obrigado, viu, pela presença. É um prazer ter o senhor conosco. Da mesma forma, lisonjeado pela presença do senhor vice-prefeito, também agradeço a presença. Os vereadores, eu queria agradecer a presença e cumprimentá-los todos na pessoa da minha colega, a doutora Dani. Parece que foi ela que está ali, ajudou a divulgar, né? Fez um vídeo bacana. Então, na pessoa dela, eu cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes. Obrigado pela presença. As diretoras de escola, muito obrigado também pela presença de vocês, os representantes de escola e dos demais departamentos do município. Quero, de uma forma também especial, agradecer o presidente da Câmara, o senhor Rogério. Muito obrigado por abrir as portas dessa casa, para a gente ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento com todos nessa noite. Na verdade, é um prazer grande, porque nessa oportunidade, eu acredito que os alunos, deixa eu cumprimentá-los também, os alunos que estão aqui nessa noite. A presença de vocês é especial. Acho que a maioria dos adolescentes ali, dos moços, dos jovens, são alunos, é isso? Os alunos fazem um sinalzinho assim, só para eu conhecê-los.
Vai ter coisa que eu vou falar aqui que vai dar um apertãozinho um pouquinho, talvez, aí em vocês. Mas não fique bravo comigo, é porque está na previsão do texto legal. Tá bom? Então, se de alguma forma der uma pegadinha no pé aí, não fiquem bravos comigo. Com relação aos meus colegas conselheiros, eu quero cumprimentar também eles na pessoa da presidente, que não tem o nome aqui, mas é um prazer, viu, ter vocês conosco. Eu disse para ela agora em off que vai ter coisas que eu vou falar aqui que ela já está cansada de ouvir. Porém, eu acredito que vai ter coisa nova também, que ela vai talvez sair um pouquinho aliviada daqui, porque ela vai ver que a obrigação e o dever não é somente da presidente ou só dos conselheiros, mas é de um todo, tá bom? Então, acho que já está pronto ali. Deixa eu só testar o equipamento aqui. E se eu adiantar, ele volta. Para eu fazer funcionar o vídeo, como que eu faria? Tem um vídeo aqui também, eu teria que dar um clique nele, em cima dele. Você consegue daí? Então, depois eu já aviso um momento, só um instantinho. Nós vamos dar início, então, agora propriamente dito. Ficou alguém que eu não cumprimentei? Eu quero, então, cumprimentar todos, de uma forma geral, para não correr o risco de ser injusto com alguém. Há representantes do CRAS aqui? Do CREAS? Não? Da saúde? Não? Então, tá bom. Começando, então, agora, propriamente dito, o tema que foi sugerido para nós é o papel do Conselho Tutelar na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Eu queria, antes de entrar nos detalhes mais técnicos, contar um pouquinho dessa história da Lucélia. Quem é um pouquinho mais antigo, mais velho, eu vou preferir o termo antigo, um pouquinho mais antigo, vai lembrar dessa história. Essa moça, a Lucélia, o nome completo é Lucélia Rodrigues da Silva, ela foi capa de jornal, ela passou nas televisões, o ano era 2008. Ela foi adotada por uma família de posses, uma família bem sucedida, e a pessoa que acolheu ela judiava muito dela, torturava ela. Quando saiu no jornal, talvez os mais novos não vão lembrar, mas essa pequena era ela na época, a de cima é ela atualmente. A mãe adotiva, além de fazer ela fazer os afazeres da casa, torturava ela deixando sem comida. E chegava ao ponto de, às vezes, na madrugada, deixava ela amarrada com as duas mãos, com os pés um pouquinho elevado, daí para fazer o peso no braço dela. E quando não, a mãe pegava e batia a porta nas unhas dela. Aí quando ela foi descoberta, quando ela foi encontrada, a polícia acabou tomando as providências que devia. Então eu vou pedir agora para passar o vídeo, só para, na fala dela um pouquinho, vocês entenderem um pouquinho da gravidade do caso dela. Eu tomei a liberdade de pôr ela hoje, porque ela já é adulta, venceu na vida, casou, criou uma família. E essa foto que está aqui também saiu na imprensa, então não vai ter problema de eu estar colocando ela aqui. Pode soltar, por favor. O vídeo é só clicar em cima da foto ali, Alessandro, por gentileza. Isso. 10h22, ali naquele momento eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia. Mas eu clamei ao Senhor Jesus. E aonde eu ficava era aberto. E por muitas vezes eu tomei chuva e sol acorrentada naquelas escadas. Então, por ser aberto, eu vi o céu. E olhando para o céu, eu fiz essa oração. Amordaçada. Amordaçada.
eu quase não conseguia falar, porque a mordaça estava bem colocada, mas dava ainda para mexer a boca. Eu falo que a minha oração mesmo foi mais em pensamento. Eu levei o meu pensamento ao Senhor, né? E orei, fiz aquela oração, porque a boca me impedia de falar. Né? A mordaça me impedia de falar. E olhando para o céu, eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Meu Deus, por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Senão, eu prefiro... Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. Eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. E ali eu fechei meus olhos e dormi de novo. Parecia assim que eu tinha levado um sono de umas 3, 4 horas. Sabe assim, quando você tira aquele cochilo que parece que você dormiu demais? De repente eu acordei e olhei para aquele relógio e aquele relógio marcava 10h25 da manhã. Ou seja, 3 minutos se passaram após a minha oração. Então essa história é uma história triste e ela se repete até os dias de hoje. Histórias como a da Lucélia é possível ainda de acontecer. E pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer família, em qualquer espaço. Para evitar que histórias como a dela continuem acontecendo, é que a gente está aqui nessa noite, para trazer o conhecimento, para alertar e para informar. Então, a ideia hoje é trazer para vocês aonde está situado o papel do Conselho Tutelar. Mas ele não está isolado, ele não está sozinho, ele não está ali exclusivo, não é só dele a responsabilidade. A responsabilidade é de todos, e nós vamos ver isso daqui. Então, começar falando um pouquinho a respeito da importância da proteção integral. Antes de 1990, não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Havia uma outra figura, de um outro tipo de autoridade, que tratava das questões relacionadas à criança e ao adolescente. Depois veio o Estatuto, é uma lei federal, e de 90 para cá, aumentou-se e ampliou-se, então, a proteção para o adolescente e a criança. Junto com a proteção, é óbvio também que vem a especificação da responsabilidade deles também, especialmente do adolescente. E hoje eu estou falando com bastante adolescente aqui. Daqui a pouquinho, a gente vai ver que o adolescente, embora ele seja inimputável, embora quando ele fizer alguma coisa que infrinja a lei, ele é considerado para a lei inimputável. Não dá para punir ele como se pune um adulto, porque em tese ele ainda está ali na formação, né? Ele não está ainda plenamente formado mental, fisicamente e psicologicamente preparado. Não é por isso que o adolescente vai ter a carta branca para fazer tudo o que ele quer fazer. Para ele também tem alguns parâmetros legais que vai impedir ele, por exemplo, de danificar a escola onde que ele estuda, de quebrar uma cortina, de tacar fogo num banco, de agredir o professor, né? Então, se isso chegar a acontecer, há também para ele as penalidades da lei, só que ele vai ser tratado como um menor infrator. Ele está infringindo a lei, mas ele é adolescente e ele vai ser tratado um pouquinho diferenciado, mas haverá também a sanção, a punição. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Eu vou acelerar aqui. Com a vinda do ECA, houve a centralização
dá atenção para a criança e o adolescente como sujeitos de direito. Eles passam, então, a ter direito, e o direito um pouquinho mais assim aprofundado, com a parceria de vários entes da sociedade, e inclusive da sociedade, dos pais, das mães, dos tios, dos irmãos, né? E aí a responsabilidade agora não é mais de um só, é de vários agentes, de vários atores que convivem e vivem em sociedade. Então, com a vinda do ECA, além de compartilhar a responsabilidade, o Estatuto também, ele preveu e estabeleceu a criação do Conselho Tutelar. Aí agora sim a gente está começando a situar o Conselho Tutelar. Numa cidade pequena como a nossa, aqui em Anhembi, eu morei numa cidade quase do tamanho daqui, chamada Rafar, talvez vocês conheçam. Rafar também tem 9 vereadores. Rafar, assim como aqui, tem os departamentos, tem o poder executivo, tem a pessoa do prefeito. E em cidades pequenas, às vezes a gente costuma, na hora de dividir as tarefas, na hora de dividir as responsabilidades, se não tomar cuidado, um acaba deixando mais para o outro. E aí o outro que ficou com mais acaba ficando sobrecarregado. E aí, pensando nisso, o legislador, ao criar o Estatuto da Criança e do Adolescente, se os vereadores, o prefeito quiser ocupar aqui, fica à vontade. Eu estou vendo que o prefeito está de pé lá, fiquem à vontade. Se precisar sair antes também esteja à vontade, que a gente tem ciência das muitas responsabilidades e obrigações. Mas aí, aproveitando, em cidade pequena, quando a autoridade o prefeito, o presidente da Câmara, o diretor de educação, o diretor de saúde, o diretor da assistência social, na cidade pequena, se um ocupante desses cargos ele tiver um pouquinho de malícia, e eu estou aqui escolhendo as palavras, e aí às vezes ele, por ter o poder na mão, às vezes, não estou dizendo que é o caso dos que estão aqui, mas às vezes ele fala assim, a minha autoridade me permite intervir lá no conselho e pedir para eles fazer tal coisa. Aí, com a vinda do ECA, o ECA cria o Conselho Tutelar como um órgão autônomo e livre. Ele tem daí a liberdade para ele agir. Só que essa liberdade, ela dá para o conselheiro tutelar a tranquilidade dele ter que, por exemplo, só vou trazer como exemplo aqui, imagina a situação onde que tem um aluno e o aluno não tem a vaga, ele é autista e ele não tem a vaga na escola porque não tem um professor especializado para cuidar dele naquela escola. E aí a família procura o conselho tutelar e fala, olha, o direito do meu filho está sendo violado, ele tem direito de estar lá incluso, ele tem direito de estar lá na escola, mas não tem a vaga para ele. O conselho tutelar, por ser um órgão autônomo e independente, ele vai mandar uma cartinha lá para a diretoria da escola, da educação, e vai apresentar a situação. A diretoria vai ter a oportunidade de responder e dizer o porquê que não tem. Se o conselho analisar que a resposta foi satisfatória, vão tentar resolver o problema da melhor maneira possível. Então, vocês entenderam a necessidade de ter a autonomia e a independência? Embora a própria prefeitura que com certeza aluga o espaço lá onde estão os conselheiros hoje. Talvez o próprio prefeito ou o próprio secretário interviu e conseguiu um veículo lá para o Conselho Tutelar.
Mas a prefeitura em si, ela também vai ter essa verba vinda do governo federal para estar dando para vocês o suporte necessário. E isso tudo está previsto no ECA, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou ficar de olho na hora, porque não vai ser extensa, mas logo a gente vai concluir aí. Também a Constituição Federal de 1988, ela previa já a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas de 88 de 88 até 90, passaram-se 2 anos para que se fizesse a lei específica para isso. E é nessa lei que vai estar lá, ou constar nela, a definição de obrigação de cada ente. Numa cidade maior como Capivari, a gente tinha lá a rede de apoio. Toda a rede se reúne lá uma vez por mês. Então, vai estar presente nessa reunião, isso eu estou falando de Capivari, se não existir aqui, pode ser implantado aqui também, nada impede. Mas vai estar o Conselho Tutelar, representado pela presidente ou por quem ela delegar, vai estar o representante da saúde, o representante da educação, o representante da assistência social, da promoção social, e o representante de outros departamentos, como a Delegacia da Mulher, Delegacia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil. Então, nessa reunião, é apresentado os casos lá. Existem casos que são complicados, que daí o conselho às vezes não consegue resolver sozinho, aí leva para lá. Nessa reunião é tratado. Eu vou trazer um exemplo aqui, já para chamar um pouquinho da atenção de todos. Nós vamos ver daqui a pouco que teve uma lei nova, mais recente, que ganhou o nome de Lei Henri Borel. E essa lei, ela traz algumas novidades. E uma das novidades que ela aperfeiçoou é a escuta especializada. A escuta especializada. Imagina a professora, tem professora? Lá na escola, professora, chega uma aluna, ou até mesmo um aluno, e ele dá indícios de que houve violência. E ele recebeu ali, ele chega lá, ele apresenta um hematoma na perna. Ou o comportamento dele muda drasticamente. Ele era aquele aluno participativo, aquele aluno alegre, feliz, bonito. Daqui a pouco muda o comportamento dele. E aí a professora fala, fulano está diferente. O que eu faço? Ela pode, se percebeu que está bem visível, ela pode comunicar ao conselho. Deve comunicar ao conselho. Vai falar assim, conselho, fulano está assim, assado. O conselho vai falar assim, o que tem de evidência? Ela vai falar, tem uma mancha na perna, mudou o comportamento e está com traços já de quase depressão. O que eu faço? O conselho vai falar assim, olha, se tiver aqui e você tiver a certeza, nós vamos encaminhar para uma escuta especializada. Por que eu vou encaminhar para uma escuta especializada? Antigamente, chegava uma situação dessa, a conselheira levava numa sala com a criança e conversava com ela. Com o advento dessa lei, muda-se a forma para proteger a criança. Porque a criança já não passou o primeiro sofrimento em casa, ela já não foi vítima em casa, já foi uma vez. Então, se a conselheira chamar ela lá e começar a trazer de novo aquela sensação, aquela situação, ela vai estar sendo revitimizada. Para evitar a revitimização, veio a lei. Aí a lei
diz que é necessário ter a psicóloga especializada para fazer essa escuta. Aí eu tenho no município? Não. Se eu não tenho, aí o que vai acontecer? Vou ter que encher de novo as paciências do prefeito. Se tiver uma demanda. Se tiver uma demanda razoável, eu vou mandar uma cartinha para ele lá e vou falar, prefeito, dá uma estudada aí, mas vai ter que ou contratar um terceiro ou fazer um concurso. Mas tem que ter, porque a lei diz que tem que ter, para evitar a revitimização. Vocês estão entendendo? Pais, mães, professoras. Então, para evitar esse tipo de coisa. Sabe uma situação comum? Nem era o momento de eu falar isso ainda, mas eu vou já adiantar. Às vezes, a mãe do aluno acha que o conselheiro tutelar é o Gasparzinho, o fantasma. Não liga lá e fala, você dá um susto no meu filho? Talvez até para o prefeito ligue e fale assim, não pede para dar um susto no meu filho, ele está não está me ouvindo, não está me obedecendo. E aí, quando eu estava no conselho, eu falava, espera aí que eu vou pegar lá o meu lençol branco, para disfarçar de Gasparzinho, porque quem dá susto é fantasma. Conselheiro não dá susto. Conselheiro tem que agir quando precisa agir. Esse do pai pedir para você dar um susto, me desculpa, pai, mas seja você o fantasma. Dá você o susto nele, dá o choque de realidade nele. Falei, pá, eu estudei. Então, não era do pai essa responsabilidade? Não era da mãe? O pai está onde? Está na sociedade, não está? Então, é ele que faça. Quando chega a cartinha lá para o prefeito, ele vai ter que chamar a equipe e falar assim, ó, vamos ver o que dá para fazer. Responsabilidade dele. Chegou lá no conselho, olha, tem alguém ali vendendo, ele está em estado de mendicância, ele está pedindo lá no semáforo, pedindo, está mendigando lá. E pelo jeito é uma criança de 10 anos. Não sei se tem pai ou se tem mãe. Aí chegou no conselho, o conselho vai ver se tem pai, se tem mãe. Outra coisa que confundem bastante o conselheiro é se ele é polícia militar, é guarda. Você não vai lá fazer uma investigação? Investigação é da Polícia Civil, não é do Conselho Tutelar. Não é assim? Você não vai lá buscar o meu filho? Vou nada, mando o Uber lá. Não é assim? Às vezes chega na delegacia, prefeito, desculpa estar dirigindo direto para o senhor, mas às vezes chega na delegacia, o investigador leva um adolescente para lá. E fala assim, já vou chamar o conselho. Não lembra de chamar primeiro o pai ou chamar primeiro a mãe. Quem deveria estar com ele lá é o pai e a mãe. A escola, eu estou me adiantando porque talvez não vai dar tempo de passar todos os slides, mas até mesmo a escola, desculpe-me os profissionais da educação, mas às vezes até a escola confunde essa obrigação. Liga primeiro no conselho ao invés de ligar para os pais. O conselho ele vai agir quando se esgotaram os recursos. A escola tem lá na escola um cadastro de quem é o responsável do aluno. Tem o celular, tem o WhatsApp. E aí o aluno, o adolescente, vai lá e quebra a cortina. Aí eles falam, vamos chamar o conselho. Eu vou contar um caso aqui rapidinho. E isso foi em Rafar. Havia um aluno e nessa sala sumiu R$20 e ninguém achava quem tinha pego. E aí ligaram no conselho e falaram assim, você não vem socorrer nós porque não estou achando aqui o aluno, o dono do dinheiro está bravo e não sei o que eu vou fazer. Aí eu disse assim, vocês já chamaram o pai? Já chamaram a mãe?
Aí falaram já, mas o pai não está podendo vir agora porque é do sítio e não vai chegar a tempo. Aí eu disse, bom, nesse caso é um caso à parte, eu vou chamar um colega e nós vamos para lá. Nessa situação aqui, existe situações e situações. Para cada regra, os adolescentes aí, para cada regra existe uma. Para cada regra existe uma. Quando o seu pai dá uma regra lá, fala, você não vai na praia esse final de semana. Se você chegar lá e dar uma conversada nele, falar com ele, ele não vai deixar ir, dependendo da situação? Vai. Ele vai abrir uma exceção. Para cada regra, então, existe uma exceção. Nesse caso aqui, em particular, nós abrimos uma exceção e eu fui lá atender. Cheguei junto com um colega lá, aí a professora falou, ó, a situação está assim, assado. Aí isso daqui eu vou falar baixo, o senhor está gravando, mas eu vou falar baixo. Eu chamei a professora do canto e disse assim, toda sala tem um anjinho de estimação, não tem? Qual que é o anjinho que você acha, que você presume, que poderia, em tese, ter se apropriado dos 20 reais? Ela deu uma olhada, falou, posso te dar 3 anjinhos? Eu falei, pode, me dá 3 anjinhos. Aí ela me deu 3 anjinhos. Como eu e o colega, a gente estava em 2, eu falei para o colega, eu falei, ó, a gente não pode fazer exceção de pessoa, mas quem conhece melhor a sala do que o professor? Ninguém. Eu não estou aqui todo dia. Aí, quando eu dei uma olhada assim, eu falei assim para eles, olha, aconteceu assim, assado. A gente vai fazer o seguinte, eu e o meu colega, nós vamos sair aqui para o lado de fora e vamos fechar a porta. Se por acaso, isso era lá atrás, não é agora, era antes da lei do Borel. Aí eu disse, por acaso, doutora, eu disse assim, alguém pegou enganado os 20 reais, vocês vão ter a oportunidade de devolver. Nós vamos sair, a professora vai sair também, vai ficar aqui um acordo entre vocês, alunos. Não tinha ainda essa frase. Quem já viu essa frase? O que acontece na balada, fica na balada. Já viram? É meio velha, mas né, já está ultrapassada. Não existia ela ainda. Mas se existisse, eu ia falar para eles, ó, o que acontece aqui na sala, fica na sala. Eu disse isso em outras palavras. Eu falei, ó, o coleguinha que se enganou e vier aqui na frente e devolver, ninguém vai falar nada. Aqui ninguém viu nada, vocês são tudo colega. Combinado? Combinado. Daí nós saímos, fechamos a porta, acho que não deu um minuto. Saiu um aluno, provavelmente o xerife da sala, o mais atirado, e disse, tio, nós achamos o dinheiro. Eu falei, que bom que vocês acharam o dinheiro. Aí, a hora que ele foi falar, estava com... Eu falei, não quero saber. Não quero saber com quem estava. Eu só quero saber que vocês estão de parabéns, porque vocês hoje evitaram de o coleguinha passar por uma má situação. Mas aproveitando o momento, aí a gente pega e dá um sermão, né? Fala, ó, para não acontecer de novo, para não passar vergonha. Então, não deixa acontecer mais. Aí aquele aluno foi preservado. Até hoje eu não sei que aluno que era. Mas eu sei que nós resolvemos o problema. Uma situação à parte. Numa situação dessa, às vezes o conselheiro ele também é colocado numa saia justa, e aí ele que não pode errar por excesso e nem por omissão, ele fala, e agora, o que eu faço? Numa situação dessa daqui que eu trouxe, você teria mais uma opção ainda. Você poderia chamar a guarda, poderia chamar a mãe, poderia falar para eles, olha, aqui está o guarda feminino e o guarda masculino. Vai precisar fazer a revista? Não, óbvio que não. Mas aí pega e resolve o problema. Então existe um monte de situação. Mas vamos lá que o meu tempo está correndo.
O artigo que estabeleceu então a criação e a natureza jurídica do Conselho Tutelar é o 131. Natureza jurídica. É no CPF, lá no CNPJ, que tem lá talvez na secretaria e na pasta da promoção social, é que vai vir as verbas. Se vocês não tiverem ainda, eu imagino que já tem, vocês já têm um regimento interno? O regimento interno de vocês provavelmente prevê a escala, prevê a obrigação da presidente, a obrigação de cada um. Mas lá também era bom vocês criar um campo, se ainda não existir, a forma de... O prefeito, essa daqui não é uma boa dica, mas eu preciso dar, tá? A forma de como será gasto os fundos que vêm para o CMDCA. Vem fundos, e esse fundo vem, às vezes o prefeito, por ser uma cidade pequena, ele acaba até precisando usar dentro da pasta da promoção social, né? Mas lembrando que vocês podem pedir. Pedir não ofende, ele vai ver se pode ou não. Se de repente o maquinário lá, os instrumentos não estão muito bom, o computador não está muito legal, o carro está falhando, pode pedir, porque a verba vem. A verba vem. Daí no conselho, no CMDCA, o conselho que ajuda os conselheiros, é ele que vai ajudar também a definir aonde que vai ser aplicada essas verbas. Pode ser aplicada num programa, de repente um programa para ocupar os adolescentes, os jovens não, as crianças. Por falar em adolescente, jovem e criança, a gente precisa definir o que é criança. Vamos definir o que é criança. Quem ainda é adolescente aí faz assim o sinalzinho. Adolescente. Vocês já são todos jovens, né? Fizeram um disfarçado lá. Então, você vai saber agora se você é ou não adolescente, tá bom? Vocês vão saber também se você é criança ou não. Segundo o artigo 2º do ECA, criança é uma pessoa já com direito. Eu vou dar uma... Quando o pessoal faz cursinho, o professor fala assim, vou dar um bizu. O bizu é algo a mais que não estava aqui na palestra. Esse daqui é um pouquinho a mais. Vocês sabem quando é que nasce o direito da pessoa humana? Em que momento nasce o direito da pessoa humana? Fazer essa daqui para os jovens que estão na escola. Em que momento nasce o direito da pessoa humana? Quem me ajuda aí? Em que momento? Quando ela nasce? Mas só nascer? Só nascer? Só nascer já nasce com direito? Doutora, me ajuda aí. Só nascer já nasce com direito? Não. E se ela nascer morta? Isso. Se naquele momento lá, infelizmente, a mãe perdeu e ele nasceu, mas nasceu morto, ele nasce com direito? Não. Sabe por que o médico dá aquele tapinha para ele chorar? E eu lembrei da música, um tapinha não dói. Na criança dói porque ela chora. É para saber se ela está com vida. A hora que ela dá o ar do choro, ali nasceu o direito. Daquele momento para cá, ela começa a ter direito. Ter direito na propriedade, direito na posse, direito de viver, direito de escola, direito de saúde, um monte de direito. Mas só para fechar aqui, que ainda tem bastante coisa. Então, criança é a pessoa com até 12 anos de idade, incompleto. Se ela tiver 11 anos, 11 meses e 29 dias, ela é criança. Se ela tiver 12, fiz 12 hoje, dia 22, a partir de hoje eu não sou criança mais. Isso legalmente falando, em termos legais. Adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos de idade. O 18 ali também, ele é completo.
A hora que eu fiz 18, eu completei 18, eu deixei de ser adolescente. E aí vocês, os jovens e os adolescentes, essa eu não podia deixar passar. Quem de vocês nunca disse assim, ó, eu vou fazer 18, a hora que eu fizer 18 vocês vão ver. Mas não quero nem saber. Eu vou tirar minha habilitação, eu vou embora de casa, eu vou morar sozinho, eu vou cozinhar, eu vou passar, eu vou pagar minhas contas, eu vou viajar, eu vou ser eu. O dono do mundo, o dono da razão, lê do engano. Quando vocês chegarem no 18, vocês vão ver que essa mudança de mágica, de varinha de mágica, não existe. Enganaram vocês. Mas não precisam ser enganados, na hora que vocês chegarem no 18, vocês vão ver que alguma coisa vai mudar, mas não é tanto como a sua mente espera. Tá bom? Vamos para cá. Ó, eu tenho ainda que passar algumas coisas, eu vou pedir, quanto tempo ainda o senhor me faculta, secretário? Vamos fazer um acordo aqui? Fazer um acordo com todo mundo? Agora são 20 horas e 8 minutos. Quando for 20 horas e 38 minutos, a gente pode parar? Pode ser? Só mais 30 minutinhos? Temos um acordo? Se tiver um acordo, tranquilo, pode ser? Se passar disso, depois aí fica pesado, tá bom? Mas vamos lá então, ó. Vocês me deram mais meia hora. Vou ser rápido, prometo. Ó, que hora que vocês vão voltar para a aula? Então eu tenho mais de meia hora. Vocês marcaram encontro para depois daqui de uma hora, não? Não vão jantar com o esposo fora, não com o namorado, não? Tranquilo? Vocês também não? As conselheiras vão jantar fora? Então se eu passar só uns 5 minutos, vocês vão ficar bravos, dos 30 minutos. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, ganhei crédito aí com vocês, hein? Chegou numa das partes mais importantes da nossa palestra de hoje. Quando e onde o conselheiro tutelar deve agir e atuar? Quando e onde e como? Eu vou ficar desse canto ali, vamos ver se alcança aqui para eu ver. Eu estou todo perdido, porque tem gente para cá, gente para lá, para eu não ficar de costas com todo mundo. Deixa eu ver aqui, acho que é aqui. Aqui. Prefeito, o senhor não quer sentar mesmo? Vocês estão de pé se quiser sentar, o prefeito não quer sentar, tem umas cadeiras aqui. Ó, o conselheiro tutelar age quando houver ameaça ou violação dos direitos da criança ou do adolescente, por ação ou omissão da família, da sociedade e do Estado. Vamos definir um pouco a família, a sociedade e o Estado. A família é aquele núcleo lá onde você mora, onde mora o seu pai, a sua mãe, seu irmão, às vezes mora um tio, uma tia, é o núcleo da família. A família, ela tem também o direito e ela tem o dever de cuidar para que não haja violação dos direitos da criança e do adolescente, ou até mesmo que esse direito seja apenas ameaçado. A sociedade é onde está inclusa a família, junto com outras famílias, junto com outros órgãos, junto com outros entes. Então, na sociedade está a família, está a polícia, está a escola, está o posto de saúde, está a promoção social. É na sociedade que está as baladas. Não é na sociedade que está os clubes? É na sociedade que está a escola onde você estuda. Então, nesse ambiente de sociedade, existem algumas regras. Qual que é a regra principal aqui para se viver em sociedade? É eu respeitar o direito do outro e o outro respeitar o meu direito. Não é isso? Então, para eu viver bem em sociedade, eu tenho que respeitar as regras. E aonde que entra o Estado? O Estado entra para ajudar a administrar tudo isso.
entra a pessoa do ilustre prefeito para dizer assim, olha, essa verba vai ser melhor aplicada aqui, ali e acolá. Quando o Estado, ou a família, ou a sociedade violar o direito de uma criança e de um adolescente, e essa criança e essa adolescente não tiver o pai e a mãe por ele, ou um responsável, quem deve atuar? Estamos falando aqui de um cenário onde já foi violado o direito de uma criança ou de um adolescente. Eu não disse ainda quem violou. Mas imagina que foi o pai que violou o direito de um adolescente. E eu quero deixar bem claro aqui que o não para ir na praia não é violar o direito, viu? É só para ficar bem claro. Depois de 90 para cá, aumentou bastante essa expressão aqui, ó, da criança e do adolescente. É assim? Então eu vou lá no conselho. É assim, mãe? É assim? É o chinelo? Então eu vou lá no conselho. Agora, existe situação, como eu já disse, e situação. Imagina aqui essa situação aqui, ó. A criança tem 10 anos. 10. Igual tinha aquela menina, infelizmente, do início aqui da nossa palestra. E essa criança de 10 anos, ela chega para o pai e fala, meu coleguinha me convidou para uma festa de aniversário. Eu vou lá. Aí o pai e a mãe que cuida bem fala, quem é o colega? Ela fala, é fulano. Aí a mãe fala, não, essa aqui não vai dar para você ir. Porque eu já tinha marcado da gente ir num outro compromisso. E aí a criança começa a se espernear, começa a querer ir e querer forçar a situação. Nesse caso aqui, precisa chamar o conselho tutelar? Precisa? Mas e se ela berrar, espernear e falar, não, eu vou, e abrir o portão e saiu e foi? Está começando a ficar um pouquinho mais grave. Ela já abriu o portão, pegou a mochilinha e falou assim, eu vou. Nessa situação aqui, chama o conselho ou não chama? Chama? Me ajudem aí, chama? O que faria? Hã? Bom, tá chegando perto de chamar o conselho já. Não, nessa situação aí, a mãe e o pai têm que resolver a situação. A melhor forma de resolver seria sem ter que aplicar a metodologia do nosso colega ali. Tá? Seria a melhor forma. Seria a melhor forma. Mas eu vou além. Eu vou além. Se a mãe e o pai já tivessem cuidado dessa criança desde o início, educado, ensinado, já desde o comecinho, ia acontecer isso daqui? Ia acontecer? Se ela já tivesse assim a noção das regras da casa, ia chegar nesse ponto dela falar, estou pegando a minha sacolinha e estou indo lá para a festa. Ia? Não. Então, alguém já me disse assim que a educação começa lá em casa. Lá na escola é para aprendizado. Lá na escola é para ser alfabetizado. Educado você é em casa. Não é assim? Então, talvez não acontecesse da criança chegar nesse ponto. Vou apertar mais um pouco. Posso? Imagina que ela saiu e foi. Ela saiu e foi. E a mãe gritou, esperneou, o pai também, falou, volte aqui, fulana, e a fulana não voltou. E o pai foi lá, já bravo, meio passado um pouquinho da raiva dele, já passado do limite, e ele dá uma pegada mais firme no braço dela. E aí marcou o braço da Anjinho. Aí a Anjinho volta para casa. A vizinha, eu acho que foi no TikTok que eu vi essa daqui.
O carteiro vai chegar para entregar uma encomenda e ele chama a dona da casa. Aí a vizinha que está sempre de olho chega assim e fala assim, é para quem? Aí o carteiro fala assim, você é fulana? Ela fala não. Ele fala, então sai para lá porque isso daqui é para fulana. Eu estou trazendo isso daqui porque a vizinha às vezes fica muito de olho. E tem vizinha que é boa intencionada e tem vizinha que não é tão boa intencionada assim. E a vizinha estava esperando uma ocasião para falar assim, aquele dia ele não falou bom dia para mim. Chegou o momento de eu dar o troco para ele. Lá o braço da filha dele. Vou ligar para o conselho. Aí ela liga para o conselho. Aí o conselho fala assim, mas qual que é a situação? Eu vi um pai pegando com muita força uma criança de 10 anos para o braço, e o braço está todo roxo. Eu não sei o porquê, mas que ele pegou ela firme, ele pegou ela firme. E aí? E aí? Se chegou nesse ponto de ter os indícios de que a criança ficou manchada, o conselho deve agir ou não? Sim ou não? A vizinha ligou, deu o nome, falou aqui é a dona fulana de tal, o endereço é X, a menina está roxa. Infelizmente nesse caso em particular, se chegou nesse ponto, o conselho vai ter que chamar ele lá. Mas não vai chamar ele lá para investigar ele, não. Vai chamar lá para ouvir o que aconteceu. Vai fazer uma averiguação. Vai averiguar os fatos. Vai ver se procede, se não procede, como que aconteceu. Nessa situação, o conselho, se ele não atendeu o chamado, se ela se identificou e não atendeu o chamado, corre o risco dele errar por omissão. Não por excesso, mas por omissão, porque não foi lá. Mas para ficar bem clara essa situação, é só se chegar nesse ponto de ter evidências. Aqui tem umas coisas especiais, eu já falei um pouquinho da revitimação, né? Aqui embaixo, exemplos detalhados de quando o conselho age. Em caso de negligência, em caso de maus tratos, em caso de exploração sexual, em caso de violência física, psicológica e sexual, em caso de evasão escolar e abandono escolar, e em situações de risco pessoal e social, como, por exemplo, drogas, violência urbana e violência doméstica. Violência doméstica. Vocês já devem ter ouvido esse termo, mas para quando a violência é contra a mulher. Contra a mulher. Mas a lei, ela aproveitou essa aplicação e trouxe para a proteção da criança e do adolescente. Deixa eu acelerar. Então veja, no caso de maus tratos, tem uma criança que está passando por maus tratos, o pai está deixando lá, a mãe está deixando lá, sem comida, sem vestir, sem saúde. Chegou a denúncia, eles vão verificar, vão averiguar. Exploração sexual. Chegou para eles lá a denúncia de que há uma suspeita de que uma criança ou um adolescente está sendo violado sexualmente falando. Aqui o caso é um pouquinho mais grave. Aqui o caso é um pouquinho mais delicado. Nesse caso em específico, quando envolver a suspeita de violência sexual, e aí vocês vão perguntar assim, mas Reinaldo, da onde que pode partir essa denúncia? Pode partir da escola, pode partir de um familiar, pode partir de um amigo, pode partir de um vizinho, né? Aí pode partir da própria mãe, pode partir de uma madrasta, pode partir de uma autoridade constituída, pode partir de qualquer pessoa que queira ajudar. O que não pode acontecer é partir mal intencionado.
E aí vocês vão falar, mas o Reinaldo, agora você está começando a falar como advogado que defende bandido. Não, não é isso. Advogado nenhum defende bandido. Advogado defende o direito das pessoas. Imagine uma situação que o marido brigou com a mulher. Seja lá o motivo que foi, brigou com a mulher. E ela na maldade fala, eu vou fazer uma denúncia dele. Dê o que der. E vai lá e faz uma denúncia sem ter as evidências, sem ter havido de fato a agressão, a violência. Aí até essa pessoa, podia ser o contrário também, podia ser o marido denunciando a mulher. E aí, para a pessoa sair dessa situação, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Vai se instaurar um inquérito policial, vai ser chamado na delegacia, vai levar a criança ou adolescente para passar no IML, para ele passar por uma avaliação médica, para a elaboração de um laudo. Se o laudo, Deus o livre guarde, constatar alguma coisa lá, e eu estou dizendo Deus me livre guarde pensando na criança e não no agressor, vai ter que ser tomado as providências que são necessárias. Esse agressor vai passar por um processo, esse agressor vai ser levado preso, esse agressor vai responder pelo que fez, e se fez merecidamente. Então, quando chegar a denúncia, seja lá na escola, e agora eu volto de novo minha atenção especial para os professores, porque às vezes chega. E aí, se chegar, não é ensinar o Pai Nosso ao vigário, não. De sala de aula e de currículo escolar, quem manja são vocês. Não sou eu. Mas vou dar uma dica aqui. Chegou uma denúncia dessa lá de possível abuso sexual, comunica a direção. Comunicou a direção automaticamente, isso está no texto legal, está no texto do ECA, que ao verificar evidências ou indícios de violência, seja ela sexual, seja de maus tratos, seja do que for, a escola tem que comunicar ao conselho. Está no texto legal. E aí, às vezes, a diretoria fala, eu não vou comunicar ao conselho não, eu mesmo vou resolver. Eu vou chamar a criança aqui e vou ver se realmente aconteceu. E daí, se ela chamar a criança lá, ela vai estar expondo a criança. Novamente, voltando naquilo que eu já disse lá atrás, revitimização. Qual que é o procedimento correto? Chegou na direção, a direção comunica o conselho de imediato tem que procurar a escuta especializada. Se não houver a escuta especializada aqui, aí vocês teriam que pedir um apoio. Não é possível que não exista aqui no município uma psicóloga concursada. Tem, não tem? Chegou uma situação dessa, já liga, não é nem para mandar ofício, não dá tempo. Liga ou para o secretário, aqui é secretário ou diretoria, prefeito? Diretoria. Liga para o diretor. Não precisa nem ligar para o prefeito. Eu sei que cidade pequena todo mundo liga direto para o prefeito, tem o número dele. Mas não precisa ligar para o prefeito. Liga para a diretora da educação, da saúde, melhor dizendo. Se é que é lá que ela está alocada, é lá que está alocada a psicóloga. Diretora, eu não sei se a senhora vai avisar o prefeito, mas eu estou precisando urgente de uma psicóloga aqui. Eu estou com essa situação, eu levo aí ou a psicóloga vem aqui. Simples assim. Simples assim. Aí não, mas eu vou avisar o prefeito porque ela está no atendimento. Deixa para você mandar um ofício só para agradecer o prefeito depois. Porque a urgência da situação requer. Então ela está atendendo? Tá. Vai demorar? Acho que uns 10 minutos. Você não consegue entrar lá e falar no ouvido dela que a gente está precisando dela aqui? Entender a gravidade? Se acontecer da diretora ouvir ela lá na escola, ouviu a criança na escola, e a diretora ligar para vocês e falar assim, eu ouvi ela aqui,
Me parece que aconteceu mesmo. Se fosse levar a ferro e fogo, o que vocês teriam que fazer? Prefeito, o que elas teriam que fazer se fosse levar a ferro e fogo? Teria que falar assim, a diretora. A diretora, Ia falar a diretora, ouviu a criança e a lei fala que não pode revitimizar, e a criança chorou lá de novo. Vocês estão entendendo? Por isso que não é só do conselho. Não é só do conselho, é do prefeito, é da polícia, é da escola, é da saúde, é de todos, é da sociedade. Já perdi até o controlinho aqui. Vai chegar uma parte agora que vocês vão dar um sorrisão daqui a pouco, as conselheiras. Eu garanto. Vamos lá rapidinho. Então, essa primeira lei ali, a 13.431 de 2017, ela vai falar mais da escuta especializada. Se quiser anotar aí para vocês darem uma olhada depois, ela vai falar da escuta, como deve ser a escuta e quando que ela deve ser. A 14.344 de 22 é o Henri Borel. Aí aqui nessa daqui, talvez não é de conhecimento de todos, talvez de vocês, os jovens, talvez vocês não saibam, mas existe casa que o pai, ele agride o adolescente ou a criança. E essa agressão que eu estou falando aqui é a ponto de deixar marca física ou marca psicológica. Às vezes ele olha, isso aqui é só um exemplo assim, só para... Ele é amenizado, mas às vezes olha para o adolescente e fala assim, você é um burro, você não é capaz de passar, você não foi capaz de tirar o 10 da prova. E se isso for recorrente, se isso acontecer sempre, ele pode estar sofrendo ali um abuso psicológico, se for recorrente e sempre. Vai ter caso também, e eu já atendi um caso desse, de uma madrasta desentender com o pai. Ixi, agora apertou, vou ter só mais 8 minutos. Desentender com o pai e deu um socão na adolescente de 13 anos, a madrasta. E ficou roxo. Aí os irmãos ligaram para o conselho. Era uma casa que o conselho já atendia, já vinha atendendo. Tinha acabado de implantar a lei. E essa lei, a de 2022, ela fala que nesse caso aqui, o agressor, ele pode e deve ser retirado do ambiente. Imagina lá, nesse caso era a madrasta. A madrasta morava junto com o pai e com o adolescente. Desentendeu por causa do pai, agrediu o adolescente. O pai também acabou respondendo porque não foi capaz de proteger a filha. Aí a gente teve que fazer a comunicação ao Ministério Público. Pedimos para o Ministério Público, pediu para o juiz com urgência. O juiz pediu e decretou que fosse retirada a madrasta da casa. Tem um detalhe aqui. Saiu a decisão do juiz, o cartório do fórum mandou para o conselho ir lá tirar a mulher. Vocês iriam? Vou nada? A mulher é boa de burro, acertou adolescente, vou nada. Aí a gente mandou uma carta de volta. Falou assim, talvez o cartório deve ter se equivocado, mas é a polícia que tem que ir lá. Aí o cartório mandou a resposta e disse, realmente, vocês têm razão. Mas dá um migué, desculpe a expressão, dá um migué. Aí se eu vou lá e vou tirar a mãe, eu vou estar errando por excesso. Provocado. Induzido a erro.
induzida a erro. Daí a importância de estar ligado. Tá ligado, né? Opa, é meu mesmo? Esse filho bonito é meu mesmo? Se for, eu vou abraçar, vou beijar, mas se não for, eu vou dar um afago e vou falar, é seu. Não é meu, não. Tá bom? Bora lá. Para eu não ficar devendo para vocês. Estratégias de intervenção. Intervenção aqui do conselho. O conselho pode averiguar e apurar as denúncias que chegam até lá. Pode fazer a avaliação multidisciplinar. Lembra que eu falei da rede? Vai ter casos que é mais complexo, você vai ligar para a psicóloga. Vai ter casos que é mais difícil, mas é de saúde, eu vou ligar para o diretor de saúde. Vai ter casos que nem o diretor de saúde não consegue, porque o remédio é muito caro. Aí, nesse caso, eu ligo para o prefeito. Ah, prefeito, o remédio que essa criança aqui precisa e não está tendo, ele é de 35 mil. O senhor consegue me ajudar? Sabe o que o prefeito vai falar? Eu falaria no lugar dele. Ele vai falar assim, ó, faz lá um mandado de segurança e pede para o juiz. Se o juiz mandar eu pagar, o município pagar, não sei de onde que eu vou tirar, mas que eu vou ter que tirar, eu vou ter que tirar. Dei o caminho para vocês, hein? Situação difícil? Tem solução. Se o prefeito não tiver, eu estou usando aqui 35, eu sei que é minúsculo perto do orçamento que o senhor tem. Mas vai ter situação que vai ter mais, vai ser um valor muito maior. Nesse caso, o caminho é, me corrija se eu estiver errado, doutora, mandado de segurança. Mandado de segurança. Vai obrigar a fornecer, se o juiz entender que deve. Tá bom? Continuando, já está caminhando para o final. Outras estratégias, ó, aplicação de medidas. Esse daqui é muito importante, é um artigo muito usado pelos conselheiros tutelar. Pode aplicar medidas como advertência. Chegou um caso lá, o caso é meio tranquilão, meio suave. Isso acontece bastante quando há evasão escolar. Vai chegar lá, você parou de ir na escola, vai chegar um bilhetinho lá para as conselheiras e falar, fulano não está vindo mais. Evasão escolar. Aí eles vão procurar vocês e pode dar, nesse caso, uma advertência. Se nesse caso da advertência não for o suficiente, vocês podem também ter um recurso importante, pedir para o juiz aplicar a advertência. Vocês mandam um ofício para o juiz, falam, esse caso aqui já aconteceu 2, 3, 4 vezes, e o pai e a mãe acho que não entenderam a gravidade. O senhor chama eles aí e dá uma advertência? Nesse caso, o pai e a mãe vai voltar pianinho para casa. Vai voltar assim pensando, nossa, eu tive que ir na presença do juiz por causa do meu filho. E lá o juiz não vai falar como eu estou falando não, viu? Ele vai falar mais ou menos assim, ó, você não fez, agora você tem que cuidar. Tá bom? Gente, só tenho mais 3 minutos, eu vou acelerar aqui. A importância do conselho como elo fundamental na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros, eles enfrentam muitos desafios, vários. Tem casos que é complicado, embora vocês quase não vejam o trabalho deles, é por causa que eles têm que preservar. Eles têm que preservar o pai, preservar a criança, preservar o adolescente. Por isso o trabalho deles não aparece. É quase igual ao encanamento, o prefeito, a rede de encanamento. Não aparece o trabalho deles, mas é um trabalho importantíssimo. E aí, o estresse de cada caso, ele pode tirar a paz do conselheiro. Eu coloquei ali o caso da Fazenda Itapeva, e eu vou acelerar, mas eu vou passar ele. Eu falei 38, falta 2 para o 38. Vocês me deram mais 5, então eu ainda tenho 5 de crédito aí. Esse da Fazenda Itapeva, a criança tinha uns 4 aninhos, estava começando a andar. Um adolescente de uns 13 anos, ele de cor escura, o pai da criança ofendeu o adolescente.
ofendeu por causa da pele e ofendeu por causa da opção sexual dele. Chamou ele de baitola. Foi essa a expressão, tá? É antiga, mas foi essa que chamou. O adolescente tomou a dor e falou assim: eu vou me vingar dos pais. Era uma fazenda chamada Fazenda Itapeva. Os pais da criança fez um churrasquinho, convidou uns amigos e estavam ali no churrasco. A criança saiu da festa e ninguém percebeu. E ela andou assim, acho que uns 150 metros na rua de canavial, e o adolescente pegou a criança, abusou dela sexualmente. Mas abusou sim de uma forma de crueldade que não dá para eu relatar aqui para vocês. Não dá para eu passar para vocês. A mãe ficou sem condição de acompanhar a criança até o IML aqui de Piracicaba. Aí falaram assim: precisa de um conselheiro para acompanhar a criança lá. Eu disse: mas a mãe tem condição pelo menos de ir com a gente lá, né? Aí disseram sim. E eu fui acompanhar a criança. Quando eu cheguei no IML, a mãe entrou com ela, porque é obrigação da mãe entrar. O médico avaliou, deu o laudo que tinha que dar. A criança, essa daqui, como eu não estou falando o nome, não estou apresentando fotos, eu posso dizer para vocês que ela teve que passar por um procedimento de reconstrução das genitálias, a criança. Por que eu estou trazendo esse caso para vocês? Porque a gente está falando aqui da soma dos agentes. O conselho, nesse caso em particular, atuou para levar a criança e passou a acompanhar ela. O conselho encaminhou ela para psicóloga, a criança. A criança foi para acompanhamento psicológico, para acompanhamento de saúde. A mãe precisou passar por psicólogo. O conselho enviou a mãe para o psicólogo. O psicólogo está lotado aonde? Nesse caso nosso lá, na saúde. Então a saúde ajudou, o conselho ajudou, o setor de transporte ajudou, a polícia civil ajudou, e o conselheiro tutelar que atendeu ajudou até a polícia. Porque no trajeto de Capivari até Piracicaba, nós fomos conversando com a mãe. A criança praticamente de colo. E aí a mãe foi dando detalhes do que poderia ter acontecido. Quando nós voltamos para Rafar, tá joia. Você precisa dar o final para mim, que tem o final da história daquela mulher lá, por favor. Daquela lá, ela venceu na vida. Aí, pessoal, voltando para Rafar, eu procurei a polícia e falei: eu tenho esse e esse detalhe. Aí vocês vão falar: mas Reinaldo, você foi um X9? Falei: não fui não. Eu contribuí para que o agressor pagasse pelo que ele fez. Com os dados que a gente deu, a polícia voltou na casa, fez o trabalho dela e identificou o agressor. Uma vez identificado o agressor, quem que vai ter que atuar de novo? O conselho. Porque o agressor, ele morava num lar que não era o lar praticamente dele. Então, naquele momento ali, não tinha ninguém por ele. Aí o conselho, e eu dou uma dica agora para as colegas, como eu tinha feito esse primeiro atendimento, protegendo a criança, eu falei: me preserva dessa, eu não quero ir lá com ele. Não por causa que ele fez o que fez, não é por isso. É porque eu já tinha atuado aqui. Eu já tinha escolhido um lado. Vocês entenderam? Se eu fosse atuar nesse lado aqui, talvez o meu lado humano me atrapalhasse. Então eu falei: então vai outro
conselheiro e dar o apoio que ele precisa. Então, naquele momento ali, foi dado o apoio ali que ele precisava. Tem um outro detalhe, esse último aqui, que eu disse que talvez vocês iam estampar um sorrisão e o prefeito não ia ficar muito contente. Vou passar ele rapidinho. Esse último aqui, ó, como conseguimos o aumento da remuneração dos conselheiros tutelares de Capivari. Não sei se vocês já devem ganhar bem, que vocês estão com um sorrisão grande aí. Nesse caso nosso lá, o salário do conselheiro ele era abaixo do salário do diretor municipal. E a gente queria igualar. Fizemos um ofício para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, que tinha amizade com o prefeito, levou até o prefeito. No ofício a gente fez um comparativo. Ó, o secretário fulano de tal ganha tanto. O conselheiro de Mombuca, que é desse tamaninho, ganha mais do que nós. O de Capivari, de Rafar, ganha quase igual nós. Então nós achamos que nós merecemos ganhar igual, no mínimo, o diretor 1. O diretor 1. Aí o prefeito olhou lá o ofício, gostou porque ele estava bem escrito, olhou lá na dotação dele lá do CMDCA e cabia de igualar com o do diretor. Nesse caso, nós conseguimos igualar com o do diretor. Então, se um diretor aqui ganhar eu não vou nem chutar a cifra aqui, mas vocês poderiam ganhar pelo menos igual o diretor. Digo isso, prefeito, não é bajulando e querendo agradar, não. Digo por causa da responsabilidade do ofício, da responsabilidade do exercício delas. Agora sim, caminhando para o final, eu disse que estava perto de concluir. Ó, ao concluir, eu vou deixar vocês ver o final da história daquela garotinha que no começo ela deu o impulso para a minha palestra. Precisa clicar em cima do vídeo, por favor. E aí, enquanto vai rodando o vídeo, eu deixei uma reflexão ali. Depois eu vou ler ela com vocês e a gente encerra. Não foi? Coloca só o vídeo para mim, então, por favor, Alessandro. Ele está aí separado? Por gentileza, depois vai precisar voltar naquela peça lá. Ó, eu fiquei bonito na foto lá, hein? Pode chamar de convencer se vocês quiserem. Eu tenho que elogiar, né? Tenho que... Se eu não me elogiar, só minha esposa. Esqueci de apresentar minha esposa enquanto ele prepara. Só um momento, Alessandro. Deixa eu corrigir um erro aqui grosseiro. Eu não apresentei minha esposa, eu estou acompanhado da minha esposa Sônia, está comigo aqui hoje. O Alessandro fez uma apresentação boa, bonita, me agradeço, mas estou acompanhado da minha esposa. Fiz um cumprimento especial para cada um e esqueci da principal. Ó, prefeito, eu vou colocar ela mais principal do que o senhor aqui, viu? Estou garantindo. Esqueci. Vamos lá, pode soltar. Começaram a gritar o meu nome na porta, a voz de uma mulher grita o meu nome lá na porta sem parar. De repente eu escuto aquela porta abrindo e aquela mulher entra correndo, e quando ela vê aquela cena, uma criança de 12 anos, acorrentada e amordaçada, ela grita: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olho para o lado, nas mãos dela tinha um papel, e naquele papel o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero, Dani. Meu corpo entrou em batedeira, eu comecei a tremer da cabeça aos pés. Eu tremi, eu senti muito medo naquela hora. Depois que ela gritou, entrou outros policiais atrás dela. Eles não estavam fardados, eles estavam com roupas normais. Eu só sabia que eram policiais porque eu li no papel. Porque eles não estavam de farda. E eles ficaram assim de frente para mim, me vendo naquela situação tão triste, tão triste. Tiraram aquela mordaça da minha boca e eu comecei a gritar pedindo para que eles fossem embora dali. Eu dizia: vai embora daqui, eu não chamei vocês aqui, vai embora daqui, não foi eu que chamei vocês aqui. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Esse é o mesmo? Não.
Acho que foi o mesmo, o Alessandro. Veja o outro. Às 22, ali naquele momento eu decidi fazer uma oração. Mesmo, aquela mesmo. Então, pessoal, ó, chegando já ao final do nosso encontro, da nossa palestra, essa moça, ela conseguiu dar a volta por cima. Ela depois foi adotada por um casal de missionários, e hoje ela também exerce, acho que a função de missionária, e ela conta o testemunho. Mas para que ela tivesse essa vitória, para que ela conseguisse dar esse loop, essa mudança na vida dela, foi preciso a atuação da polícia, foi preciso a atuação de quem ligou denunciando, foi preciso a atuação de vários entes da nossa sociedade. E eu encerro então deixando essa reflexão. Ó. A partir do momento em que a comunidade se engajar na proteção dos direitos da criança e do adolescente, experiências ruins, como aquelas vividas pela Lucélia, diminuirão. Mas para isto é preciso a participação de todos. CT, Conselho Tutelar, Polícia, Guarda Municipal, Ministério Público, juiz, eu nem sabia que o prefeito estaria aqui, mas o prefeito, obrigado pela presença, dos vereadores e principalmente da população de modo geral. Até mesmo vocês, jovens e adolescentes que estão aqui hoje, verificou e viu uma situação de risco, faça a denúncia, desde que ela proceda de fato. Tá bom? Eu concluo. Eu vou só deixar lá o técnico, os dados, por gentileza. No último slide, só isso. É rapidinho, daí eu já faço meus agradecimentos aqui. Ó, eu encerro, então, agradecendo de coração vocês que tiveram a paciência de me ouvir até agora, por mais de 1 hora. O prefeito, eu estou agradecido mesmo, porque é muito difícil uma autoridade ficar até o final, e o senhor ficou. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Quando chegar os ofícios lá, dá uma atençãozinha especial. Eu acredito que vai chegar depois dessa palestra, que é possível que chegue alguns ofícios lá. Tá bom? As professoras, obrigado também pela paciência. Vocês que estão acostumados a ficar assim na frente, né, ensinando, a hora que senta é difícil ficar ouvindo, mas vocês tiveram a paciência de me aturar por mais de 1 hora. Muito obrigado. Os funcionários, obrigado. O Luiz, Luiz? O motorista que foi me buscar, ele trouxe eu com uma prudência que vocês não fazem ideia. Eu uma vez fiz esse serviço dele, eu fui buscar um padre. Quando o padre chegou na cidade, o padre falou, não manda mais esse motorista, que ele teve que segurar naquela peça com um nome estranho. Falou, se tiver uma próxima, manda outro. Mas o Luiz não, o Luiz, se tiver uma próxima, manda o Luiz. Obrigado. Agradecer também o técnico que nos ajudou, muito obrigado. Os alunos, agradecer mais uma vez todos os vereadores, de novo na pessoa da minha colega, a doutora. Muito obrigado. Fica aqui minha gratidão eterna. Deus que abençoe a todos. Muito obrigado, doutor Reinaldo, por essa excelente palestra, né? Nós temos a certeza de que ela abordou assuntos bastante polêmicos, porém assuntos que deveriam ter sido levados ao conhecimento de todos. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Agradeço em nome da casa pela presença de todos mais uma vez, dos vereadores, agradecendo também aqui a presença da ex-vereadora Kelly, agradecer também a presença da diretora da Educação, Vaninha, dos demais diretores aqui presentes, aqueles que nos acompanham remotamente, e deixo aqui também o convite para que participem de mais palestras que vão acontecer. Esse ano é a primeira palestra que a Escola do Legislativo promoveu, mas agora a gente já vai dar um embalo e várias outras palestras vão ocorrer no decorrer do ano. Pois não, doutor?
pessoal, nós vamos abrir aí uns 5 minutinhos no máximo para quem tiver alguma pergunta. Mané, por favor. Ali, ó. Boa noite. Eu não sei se o senhor já comentou sobre isso. Eu cheguei aqui, tive que sair e voltei depois. A questão da rua foi citado. Casa, escola, mas a questão de rua eu não percebi e tenho curiosidade de saber, para saber quem recorrer, qual algo recorrer. A gente está tendo um problema muito grande aqui na cidade de adolescente, 12, 13, 14, 15 anos, na rua, em bares, bebendo 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E se a gente vai, vereadores, indica conselho. Se vai, indica polícia. Se vai na polícia, indica conselho. Se vai no conselho, tipo, fica um, joga para o outro. Eu queria saber, como pai, para qual órgão que eu posso recorrer, para uma denúncia, chamar os órgãos competentes, acompanhar, tipo, dar uma volta para ver se isso é papel do conselho, da polícia ou de outros órgãos competentes. Nessas concentrações que o senhor mencionou, há algum ato de vandalismo? Vandalismo não, mas de drogas, bebidas alcoólicas. Há o comércio da droga lá? Nesse caso, não é o conselho. Nesse caso, deve pedir uma atuação mais firme de ronda ou da guarda ou da polícia militar. O conselho só iria se tivesse, por exemplo, um caso pontual. Imagina que o senhor, me permite, o senhor citou o exemplo, imagina que a sua filha, em algum momento, passou com uma situação lá que precisasse de uma intervenção, e o senhor não estivesse na cidade, nem a mãe, não tivesse ninguém por ela. Aí, nesse caso, o conselho iria lá para fazer a defesa do direito dela, pontual. Mas, nesse caso que é amplo, é coletivo, deveria se fazer um aumento da ronda, ou da polícia militar ou da guarda. Mas aí eu, como cidadão comum, para quem que eu recorro? Para a guarda. Eu mesmo não vou ter como. Eu vou o senhor deve, nesse caso, o senhor me desculpa com todo o carinho. No caso, não seria tipo a prefeitura, o prefeito? Não. Pedir para. O flagrante, ele é de quem presencia. Não, mas não flagrante. É assim que está. Tipo, todo final de semana está o mesmo movimento. Como a prefeitura dá o alvará, o estabelecimento. Nesse caso, eu não entendo como sendo do conselho, porque a única coisa, lá em Capivari, a gente tinha assim, quando fazia um baile, falavam assim, cadê o conselho que não está na portaria do baile? Para entrar lá e tirar o adolescente de lá. Eu acho que o senhor não estava aqui, mas eu disse assim, ó, às vezes confundem que o conselheiro é motorista de aplicativo, que ele é tutor. Então, nesse caso em particular, aí teria que fazer um trabalho conjunto da polícia e de conscientização. Porque assim, se tiver ali correndo a droga, o senhor entende que quem tem que ir lá e coibir é a polícia? O conselho, se ele for lá, não vai fazer nada. Não tem o que fazer, mas e nem deve. De criança bebendo também de 12, 13 anos também. Aí é os pais. Aí é o pai que tem que ir lá e tomar providência. E não é o conselho. O conselho é na situação de vulnerabilidade, na situação de agressão, de maus trato. Infelizmente, não é o conselho. Eu acho que vocês poderiam, de repente, se tiver um conselho de segurança aqui, levar isso para o Conselho de Segurança. Mas nada impede de fazer uma reunião. Faz uma reunião aqui na Câmara, chama os órgãos, os entes e tenta resolver. Mas não é atribuição do Conselho. Não, obrigado. Dispõe. Tipo, ficou na mesma. A gente deu os caminhos, né, vereador? Alguém tem mais alguma pergunta? Sem mais? Sem mais? Obrigado. Pessoal, então, mais uma vez, finalizando, agradecendo a presença de todos aqui, a participação de todos. Agradecer imensamente o doutor Reinaldo Flauzino, que se dispôs a vir de Capivari para cá, gratuitamente. Ele não cobrou nada para vir ministrar essa palestra aqui para a gente. Muito obrigado, doutor Reinaldo.
E eu aproveito para convidar todos agora para um aperitivo que a gente colocou ali, que como foi até um pouquinho mais tarde, vocês devem estar com fome, então vamos aproveitar. Muito obrigado mais uma vez.